Tudo bem, pessoal? Vamos lá para o quarto vídeo aí da mentoria Chacal, tá? Então, seguinte, antes de a gente ir pro gráfico, eu só vou dar uma repassada aí na configuração ali que a gente está montando junto do Chacal, tá? Então, vamos relembrar então os parâmetros e daí eu vou pro gráfico e vou fazendo um paper trading ali, mostrando para vocês como que o setup funcionaria ali na dinâmica do mercado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, critério de entrada aqui, ele vai começar com um contratinho, comprado e vendido. O básico da estratégia lá, vamos lá, distância da média, do setup agressivo, 25, 0, né? Então ele vai estar dentro do mercado sempre ali, para um lado e para o outro. A saída pelo toque da média não vai estar ativado. Agressão, vamos deixar uma agressão bem leve na entrada aqui, 1,40, beleza. Força real não vamos utilizar. Vamos lá direto para o aumento de posição, tá? Então aumento de posição em relação ao último, lembram lá, né? Em relação ao último. 20. Inclusive é importante falar o seguinte, bom, quando a gente botou esse exemplo aqui, né, foi ali no final do ano, né, aí era começo de dezembro ali, ainda estava uma movimentação intensa no dólar, né, intensa. Eu estou fazendo esse vídeo agora no comecinho de janeiro, né, onde os mercados ainda não voltaram ao mesmo ritmo. Estamos com ranges menores no dólar, força menor, né? Então, a dinâmica do mercado que a gente teve ali em dezembro, comecinho de dezembro, está totalmente diferente do que a gente está vendo agora em janeiro. Por isso, pessoal, é muito importante você entender a dinâmica do mercado, força, ranges nas médias, range diário, volatilidade, né? Como que funciona a dinâmica do mercado, ali, as oscilações, faixas de movimentação e preço, tá? Por quê? Porque esse tipo de movimentação, por exemplo aqui, ó, 3 aumentos de posição, 20 em relação ao último, né? 20, tendo o não aumento antes de aqui, ó, não aumentar de 25, 50, 75, são pensando em um cenário com o mercado com mais força, em um mercado com ranges maiores, o que vinha fazendo ali. A gente está num mercado um pouquinho mais lento agora, com ranges um pouquinho menores, então talvez isso aqui seja um exagero. Então, eu vou mostrar ali no gráfico para vocês, né, no gráfico agora de janeiro, né? Então vocês vão ver que esse tipo de configuração aqui vai ser um pouco ineficiente, porque não vai pegar, praticamente só vai pegar o primeiro aumento, e olha lá. Né? Por quê? Range curto, então vamos ter, as amplitudes vão passar muito desse 20 aqui geralmente, né? Então vai ficar ali uma configuração talvez ociosa. Então é importante você entender a dinâmica e fazer pequenos ajustes aqui na configuração, em vez de 20, botar lá um 15 ou um 10, dependendo do nível ali da tua configuração, ajustar também a questão de amplitude, ajustar os aumentos inevitáveis, ajustar o não antes de, tá? Para você deixar uma configuração de acordo com a dinâmica da movimentação do preço, tá? Não adianta você querer um setup exatamente igual para todo o meio do mercado, não vai. Mas você também não vai precisar ficar ajustando todo dia, não é isso. São momentos de mercado, né? E o mercado mostra pra gente questão de expectativa de força, expectativa de range, do que vem fazendo nos últimos dias, últimas semanas. Não é difícil entender. Tá? Não é difícil analisar esse tipo por conta dos nossos indicadores estatísticos. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, são 3 aumentos, 20 em relação ao último, que seria um 20, 40, 60 em relação à entrada. Né? 3 aumentos de posição, então. Primeiro coloca 2 contratos, depois 6, depois 18. Né? Pausa de 10 segundos entre os aumentos, aumento em relação ao mercado, porque nós vamos usar a agressão. Né? A agressão é apenas um aqui. 55%, aumentos evitáveis 60, 70 e 80, que são em relação ao último, tá? O não, se aumento for em relação ao último, filtro não executar antes de 25, 50, 75, né? Filtro por média móvel ativado, média 25, e vamos escolher aqui a amplitude, né, que eu já vou mostrar no gráfico aqui como é que funciona ali para o posicionamento também do critério de aumento de posição, tá? Beleza. Deslocamento aqui o 70%, tá? Também pode ser, isso aqui pode ser ajustado em mercados aí um pouco mais lentos. Executar somente após toque na média também, já vou mostrar ali no gráfico, né? Não vai ter RP. Critério de saída, vou botar ali 2 pontinhos só de ganho no dólar. Um stop loss aqui, pessoal, vou botar uma média aqui de 35, 40 pontos, tá? Em relação ao preço médio.
tá? Em relação à velocidade, por quê? Porque é dinâmico os pontos que nós vamos estar ali jogando os aumentos, né? Então vamos colocar o aumento de posição também em relação ao preço médio, para vocês entenderem a dinâmica ali, como é que vai funcionar, tá ok? Então é isso, pessoal. Simples, eu vou mostrar para vocês no gráfico. Vamos começar ali às 9h25, mas 9h25, 9h30, pessoal. Esperar formar a média do dia, tá? Para entrar mais tranquilo, ficar de fora da abertura. Até umas 13 horas, e depois tentar sair. É um robô lento, então você tem que ter um tempo ali para ele sair do trade, tá ok? Então, setup pronto. Então, é um setup de exemplo, tá, galera? Setup de exemplo, para vocês entenderem o funcionamento. Vamos lá para o gráfico para vocês entenderem melhor, então, um pouquinho como que vai funcionar isso aí. Bom, vamos lá. Seguinte, então eu tô aqui no gráfico do dólar, ali, dia 6 de janeiro, só para ficar mais fácil para entender, eu peguei um dia recente aqui. Então vamos lá, então vamos botar aqui, pessoal, que o setup aqui vai começar 9h25, 9h30. Então vamos botar que ele entrou aqui, ó, nesse movimento aqui para baixo, tá? Então pegou um movimento direcional de queda aqui, vamos plotar o que ele faria aqui nesse tipo de mercado, tá ok? Então vamos lá, bom, primeira coisa, é um setup DX0, então o preço passou para baixo aqui da média, ele vai comprar, tá? Então vamos botar que a entrada foi, tipo, bem aqui, ó. Tá, já cedo mesmo. É claro, tem uma agressãozinha ali, tá, mas não vamos nem considerar muito não, vamos botar que entrou aqui já, tá? Então aqui é o nosso ponto de entrada. Entrou na operação, pessoal, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai esperar o quê? O preço voltar, tocar na média. Então nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, o que o robô vai fazer? Vai plotar a amplitude desse movimento. Qual a amplitude, pessoal? Saiu da média mínima, voltou para a média. Essa aqui é a amplitude, tá? É a amplitude. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai plotar essa amplitude aqui para baixo, tá ok? E a gente selecionou lá o que? 70%. É 70% desse movimento, desse tamanho aqui. O que daria mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou botar aqui, ó. 70% mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Dessa amplitude. Então vou botar mais ou menos aqui, tá ok? Então esse aqui é o aumento de posição de acordo com a amplitude. Lembra que nós temos vários critérios de posição. Qual que é o primeiro deles? 20 em relação ao último, que no caso aqui é a entrada, tá? Temos também o 25, que é o não antes de. E temos agora o aumento em relação o aumento por conta da amplitude do movimento. Tá? 70% deu mais ou menos aqui. Tá. Em relação à entrada, qual que é esse movimento aqui? 28 pontos, mais ou menos. 28, 29 pontos. Então, ele está acima do 20 e acima do 25. Então, o que vai prevalecer vai ser esse ponto aqui. Então, aqui vai ser colocado o nosso aumento de posição. Tá? Então, nós entramos aqui com um contrato. Aqui, vamos colocar, então, 2 contratos, que é o primeiro aumento de posição, tá ok? Então beleza, a gente está no trade, entrou aqui, o preço veio, começou a cair de novo, não pegou o nosso aumento, voltou, tocou média, ok? Não vamos fazer nada, tá aqui, ó, o aumento de posição tá aqui, tá? Aí o preço voltou a cair, beleza, caiu, a agressão tá ligada, lembra, a agressão de 55%. Em que momento aqui foi executado? Não dá para saber exatamente, isso aí só em tempo real mesmo, mas muito provavelmente foi algo em torno aqui, ó, quando o preço começou a voltar, né? Então, vamos botar ali, tá, um cenário mediano, que o aumento de posição foi executado, então, foi executado aqui nessa faixa aqui embaixo, ó. Então o aumento estava aqui, né? Mas a agressão deu condição e ele foi executado mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então, beleza. Então aqui a gente tinha um contrato, aqui o preço foi, voltou, deu a agressão e deu então a condição de colocar mais 2 contratos. Quantos pontos em relação à entrada foi executado? 35. Tá? Lembra que o aumento inevitável está lá em 60, não chegou nem perto, né? Beleza. Aqui então agora a gente vai tirar, porque ele executou o aumento, e ele vai calcular, pessoal, qual foi então aqui, ó. O que aconteceu? Aqui ele executou o aumento, né? Ele vai executar um aumento e ele só vai recolocar o próximo aumento depois que tocar na média de novo aqui, tá? Então esse movimento aqui, ó, saiu, voltou de média, é o último movimento executado pelo mercado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai projetar de novo, saiu, voltou da média, aqui, então essa é a amplitude. Ele vai jogar, deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ele vai jogar
esse movimento aqui, deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Opa, ficou maior, né? Não, tá certo. Então ele vai pegar aqui, jogar do fundo, tá, pessoal? Ele vai plotar do fundo, né? Sempre do fundo, tá mínima aqui, tá? No caso aqui, 70% disso aqui, vamos botar mais ou menos aqui. Aqui ele vai jogar, então, o segundo aumento de posição, que está aonde aqui, ó? Está a quantos pontos do primeiro aumento? 23, tá? 23. Em relação à entrada, tá bastante. Então, olha aí. 58. Lembra que tem o mínimo lá, né? Não executar antes de. O segundo aumento é 50. Então, deu condição 50. O 20 em relação ao último. Vamos ver se dá condição. Deu. Lembra, em relação a onde foi executado o primeiro aumento, o segundo é 20 pontos. Então, seria aqui. Mas a amplitude está aqui. Então, o que prevaleceu? A amplitude. Então, mais uma vez, em todos os critérios, a amplitude prevaleceu. O segundo aumento de posição está aqui. Então, aqui a gente colocou estava com um contrato, colocou 2 contratos, estamos com 3 contratos. Tá, vamos só puxar o nosso preço médio para vocês entenderem, então, melhor como ficou aqui. Tá? Então, vamos lá. Estávamos com um contrato aqui. Se o aumento de posição, está aproximado, tá, pessoal? Fosse um contrato, ficaria no meio, né? Como são 2 contratos aqui, ele vai puxar mais, então vai ficar por aqui, assim, o preço médio, né? O preço médio aí da posição, tá? Mais ou menos por aqui. Beleza. Então, executou aqui, estamos com 3 contratos nesse ponto e jogou o aumento de posição, o segundo aumento com 6, né? Com 6 para cá, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que aconteceu? Nosso preço médio está aqui, tá? Nosso preço médio está aqui. O segundo aumento de posição está aqui, tá ok? E o preço está se movimentando. Então, pegou aqui o aumento, trouxe o nosso preço médio para cá, o preço caiu, não pegou o segundo aumento, subiu, não pegou também o ganho, não fez nada, tá esperando, tá? Tá esperando. Lembrando que ele só colocou esse aumento aqui depois que tocou média aqui, gerou amplitude, tá? Então, lembra, pessoal, é um setup, é um estilo operacional lento, né? Que você vai pegar as amplitudes, vai analisar o mercado vai se ajustar em tempo real. Não é um setup que opera frenético, dá para fazer também, mas nesse estilo, para vocês entenderem as funcionalidades, é um setup lento para isso, tá? Beleza. Depois, então, o preço subiu, não pegou ganho, ficou bem pertinho aqui, mas não pegou, né? Aí saiu, caiu e ficou oscilando. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui para vocês verem onde é que está o nosso preço médio. Tá? O preço médio está aqui. Aumento de posição está aqui. Vamos puxando aqui para ver a movimentação. Olha lá. O preço lateralizou entre o aumento de posição e o preço médio. E aqui a gente não vai fazer nada. Não tem o que fazer, galera. Tá? O preço está aqui. Agora, por isso que eu disse para vocês, né? Nós estamos aqui num momento de mercado lento, com amplitudes menores, sem tanta força. Então, o 20, né? O 20, 25 e a amplitude de 70% talvez sejam muito nesse mercado que está oscilando num range mediano, né? Com força mais baixa. Então, você pode ajustar ali as amplitudes para que você jogue um pouquinho mais perto ali os aumentos de posição. Como eu disse lá, aumento de posição em relação ao último de 10 a 15, o não antes de XD ali pode botar de 13 a 15, 13 a 16, 17, vai ajustando ali, né? As amplitudes pode botar ali nos 50%, tá? Para quê? Para você estar num nível ali que a configuração funciona bem, nesse nível que o mercado está movimentando com um pouco menos de força e ranges medianos, tá? Então, é isso que você entender. É claro que se o mercado fizer amplitudes grandes, ele vai jogar mais lá para baixo o aumento. Tudo de acordo com o que o mercado vai fazendo. Muito importante, pessoal, vocês botarem a configuração em simulado e verem funcionando. Ele plota no gráfico uma linhazinha roxa aqui e tal, e joga o aumento para lá. Você vai ver quanto que foi a amplitude, quanto que está ali do último aumento, o não antes de onde é que está, qual que prevaleceu, a agressão onde pegou o aumento. Tudo isso aí, porra, é lindo de ver, né? E você vai ganhando experiência, vendo, pô, não tá pegando, o aumento tá ficando distante, ou tá executando, ou tá expondo demais, né? Porque se lembra, são poucos aumentos mais relevantes, a gente não quer que fique
e muito rápido coloque os aumentos. Tem que ser de acordo com a movimentação do preço, né? Nesse caso aqui, o preço ficou aqui, ó, oscilando entre o preço médio e o segundo aumento e não pegou, ficou ali dentro do preso ali, né? O que aconteceu? Saiu no final do dia ali com pequeno prejuízo, né? Por quê? Porque o preço médio estava aqui em cima, ele chegou 2 vezes pertinho aqui e tal, justamente porque a movimentação, né, tá num range mais curto, sem tanta força, e essa configuração foi pensada para o mercado com mais força. O dólar, nesse momento que a gente botou esse exemplo aqui, estava operando com força de 3 e 4, né? Com ranges ali de 70, 80, 90. Tá? Agora, nessa semana aqui, como essa primeira semana de janeiro, o mercado está lento, está com força de 2, 2.1, 2.2, com range ali de 40, 45, 50 pontos. Ou seja, se você botar as amplitudes muito para frente, os aumentos muito para frente, praticamente vai ficar ociosa a maior parte da conversão. Vai pegar apenas o primeiro aumento e fica nesse limbo aqui, né? Fica nesse limbo que pega o primeiro aumento, não puxa tanto o preço médio, pode não sair, mas é a dinâmica do mercado. Então tem que se ajustar. Agora, pode acontecer isso aqui mesmo a gente estando ajustado à dinâmica do mercado? Pode acontecer, né? Agora, veja, a gente está plotando os aumentos de posição de acordo com o que o mercado vem fazendo, né? E a gente está ali com um nível de segurança. A gente estava com 3 contratos, saiu ali com pequeno loss, mas não se expôs, tá? Não se expôs, não colocou 12, 16, 20 contratos com mão cheia e o preço ali, pessoal, caiu. Vamos tirar o zoom aqui para vocês verem. O preço caiu meio que reto, né? Olha aí, fez essa correção aqui, né? Mas ele caiu, corrigiu, depois caiu de novo. Se você está colocando muito contrato e não conseguiu sair aqui, vai se complicar. Então, o estilo operacional é esse, né? É se defender, é entender a movimentação que o mercado vem fazendo, fazer poucas operações, porém cirúrgicas, né? Sem se expor, se ajustando ao que o mercado vem fazendo, mas é importantíssimo, você tem que entender a dinâmica que o mercado vem fazendo, né? De força, de range, fazer pequenos ajustes na configuração ali para não se expor demais, mas também para não deixar a configuração ociosa. Tá? Então é isso, né? Mantém ali o ganho, não precisa alterar o ganho de 2, pessoal, é bem padrão, né? O stop loss, que é em relação ao preço médio, não precisa mudar de um também, em torno de 30, 40 pontos ali, mais ou menos, né? A gente vai botar depois ali um stop financeiro também, tá? Para não se expor demais. Mas a grande questão é essa, né? Então veja, o terceiro aumento, galera, o terceiro aumento é para pegar em momentos extremos. Acredito que num mercado padrão ali é para pegar primeiro e segundo aumento, tá? Primeiro e segundo aumento você consegue puxar bem e não se expor. 1, 2, 6, 1, 2, 6, 9 contratos, pá. É o padrãozinho. Inclusive a gente pode até fazer setup com 2 aumentos ali sem se expor demais para conseguir alavancar bem, né? O terceiro aumento seria mais um mercado bem estressado, né? Porque veja, andou aqui, quantos pontos de range aqui, pessoal? Andou 50 pontos aqui. E só pegou o primeiro aumento, né? Então, para pegar o segundo, tem que dar uns 60, 70 nesse tipo de configuração aqui, né? Para pegar o terceiro, acima de 90. Né? Então, vai ser difícil nesse mercado aqui, né? É claro que no mercado com mais força e ranges maiores, vai pegar, né? Vai pegar. Então, a gente tem que ficar sempre gerenciando o risco ali. O mercado pegou o terceiro aumento, pessoal, e deu lá, saiu, beleza, mas opa, no dia seguinte já fica esperto, porque o terceiro aumento é o que a gente não quer que pegue, é para pegar em situação de emergência. Primeiro e segundo vai fazer dinheiro ali, né? O terceiro é para sair de encrenca, tá? Então tem que ficar atento quanto a isso também. Viu ali que o range aumentou, força aumentou, faz um gerenciamento para você não se expor tanto, tá? Então tem que ter essa manha, galera, tem que ter essa malícia, tá? Não adianta achar que não importa qual estratégia, qual software, não importa. Se você não tiver o mínimo, né, de consciência da dinâmica do mercado, da movimentação, do preço frente à tua estratégia, vai ser muito difícil, porque o mercado vai ficar mudando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai ficar mudando, né? E o setup aqui tem que se ajustar junto. Né? É simples o ajuste, galera, não é difícil, é simples o ajuste, tá? E mais você precisa ter essa noção, então, do comportamento, da tua configuração frente ao comportamento da movimentação do preço. Não para deixar apenas o setup ocioso,
também não para operar demais, né? Não passar o risco demais. Então esse gerenciamento ali é importantíssimo, por isso que é muito importante você entender o que o setup está fazendo, para você poder ver a movimentação do mercado e se ajustar ali num bom nível de gerenciamento de risco. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou tentar nos próximos vídeos trazer também alguns exemplos aí de Bitcoin e também de índice, para vocês entenderem melhor então um pouquinho da movimentação ali, mas deu para entender bem, né? Deu para entender bem a questão ali das amplitudes, os parâmetros ali, os outros parâmetros, o que prevalece, né? O saiu voltou da média ali, onde ele vai efetuar o aumento, onde não vai efetuar o aumento, onde vai esperar executar, a agressão também dando condição vai executar, melhorar o preço, então tudo dinâmico aqui no setup, né? Então acho que deu para vocês entenderem bem aí e dá para a gente fazer vários ajustes, dá para a gente fazer várias modificações, tem muita oportunidade aí, opções dentro do software, né, das configurações que a gente tem disponível ali para a gente operar aí esse estilo operacional. Tá joia? É isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Até mais.